Fala galera, seja muito bem-vindo a esta análise de fechamento de mercado do dia 31 de julho, último dia do mês. Vamos lá, bastante coisa para falar hoje, um dia curioso, Fechamos positivo, deu tudo certo, mas ficou um sinalzinho de alerta aí, depois eu vou explicar melhor o que aconteceu. Vai ser uma boa lição, inclusive, para quem tem dificuldade aí com disciplina, identificar os mecanismos de defesa, ansiedade, todas essas coisas. Se você sofre com isso, assista esse vídeo até o final, porque vai valer a pena. Muito bem, eu vou passar os trades aqui que eu fiz hoje no mercado internacional, né? Nós fazemos isso diariamente aqui no canal. Eu faço todos os dias de manhã um panorama completo de mercado estratégico, mostrando onde que eu penso em comprar, onde que eu penso em vender determinado ativo. Tá? Isso eu faço exclusivo para assinantes. Se você quiser saber mais sobre a rota do day trade, né? Você clica no link da descrição. Por um cafezinho por mês, você tem acesso aí a todo o meu estudo diário para você se preparar para operar no mercado internacional. Tá? É literalmente um cafezinho por mês. Muito bem. E aqui nesse vídeo, né, na análise do fechamento, eu mostro de fato o que eu fiz, o que aconteceu, né, como que essas análises se desenrolaram ao longo do dia. Certo? Muito bem. Vamos passar os trades aqui em ordem cronológica, tá? Deixa eu ver se eu até me recordo o que foram pequenas operaçõezinhas aqui. Começamos o dia com o S100. Eu só fui operar mesmo depois que abriu o mercado americano, tá? Aqui, né? Dá pra ver que a gente tava sem nada aqui, né? Fazendo nada. E aí o mercado americano abriu aqui no próximo candle, né? Abriu aqui. Abriu com uma queda forte. Se a gente for olhar no 15 minutos, a gente vê que ele estava testando. Vou tentar desenhar hoje aqui, tá? Vamos ver se eu consigo usar bem essa ferramenta. Ele estava testando essa média de 200, certo? Muito bem, era a média de 200, era também esse topinho nos 60 minutos, né, que dá para ver nos 60 minutos. Era a média de 50 dos 60 minutos. Era a retração de 50, né, dessa perna aqui. Então, era uma área que tinha muito suporte. Então, fui lá fazer a operação. Como que foi a entrada? Muito simples. Eu gosto de fazer o que eu chamo de down and through. Down, né? Down para baixo, down and through, né? Atravessa de volta. Eu escolho, basicamente, eu escolho um ponto de suporte ali, eu estabeleço um critério ali para definir um preço, que é suporte, no caso foi a média de 200, e espero ele ir para baixo da média de 200. Quando ele for para cima de volta, é onde eu faço a compra. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Fiz a compra quando o preço passou de volta para cima da média, tá? Com stop abaixo da mínima. O mercado, aqui mesmo, enquanto essa barra estava aberta, ele deu uma dançada por aqui, foi, chegou até a dar perto de um risco, fechou, abriu esse candle e veio me estopar, tá? E me estopou. Não chegou a estopar com risco cheio, porque quando eu entrei aqui, né? Vou até usar a ferramenta do Profit. Quando eu entrei aqui, eu não coloquei o stop aqui já, assim, perfeitamente na mínima. Eu deixei um espaço, né? Porque o candle ainda estava aberto, a gente deixa um espaço ali de volatilidade. Quando essa barra aqui fechou, aí sim eu ajustei o meu stop, né? Que estava mais ou menos aqui, eu ajustei para cá. E fui estopado. Tá? Beleza, sem problema. Como eu ainda, né, acreditava nesse trade, o mercado veio para baixo de novo aqui e fez a mesma coisa, down and through. Aí eu fiz a mesma coisa, mesma entrada. Quando veio para cá eu comprei, stop na mínima. Né? Stop na mínima. Aí sim eu já coloquei stop na mínima porque já estava um pouco longe, né? Já dava para traçar aqui uma mínima mais confiável, né? Muito bem. Aí, como que esse trade desenrolou? Eu tinha um alvo na média de 8, né? Vou trazer para cá. A entrada foi mais ou menos aqui com o stop aqui, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Um pouco mais para cima, talvez. Mais ou menos por aqui. Tá?
Então, entrada e o stop. Eu fiz uma realização, o alvo mesmo, a meta estava na média de, ou na média de 8 do 15, ou na média de 20 do 5, dá na mesma, era mais ou menos o mesmo ponto, tá? E aí o mercado veio, tentou romper a média de 8, não conseguiu, tentou romper de novo, não conseguiu, tentou romper de novo, não conseguiu, aqui eu fiz uma realização parcial, eu vou bater parcial aqui porque ele não está segurando, né? E subiu o meu stop a esse ponto aqui já estava no 0 a 0, né? Quando passou de uma vez o risco aqui, eu levei o stop pro 0 a 0. Eu subi meu stop daqui para cá. Na verdade, abaixo dessa mínima aqui. E fui estopado. Beleza, e o mercado voltou, teria me tirado no 0 a 0 e tudo mais. Então foi um trade com que deu duas vezes o risco, deixa eu ver aqui. Deu duas vezes o risco, na média. Né, a parcial que eu fiz aqui foi de um terço da posição, né? E depois saí com o resto aqui para baixo de dois riscos. Então ficou ali mais ou menos próximo de duas vezes o risco. Ótimo, né? Maravilha. E esses foram os primeiros trades do dia, em US100. Tá? Aí depois fui almoçar, quando eu voltei eu até vi um trade aqui no ouro. Né? O que o ouro fez? O ouro vem desse movimento de queda, né? Lá do rompimento dessa linha de tendência aqui, né? Esse canalzinho de alta que foi rompido, a gente operou isso aqui no dia, né? Operamos esse rompimento aqui. E ele fez um pullback e ameaçou já retomar o movimento de queda depois de vir testar a média de 50 e a média de 200. Deixa eu ver exatamente onde é que foi esse trade aqui. A entrada boa, boa mesmo, foi aqui. Aqui era a entrada perfeita. Eu vi essa entrada, pensei em entrar, mas aconteceu na mesma hora que estava acontecendo o trade em US100. E aí, né, eu estava fazendo a sala ao vivo, a sala da Trader Zen também junto. Não dava para equilibrar tantos pratos assim. Eu falei, vou deixar passar esse e vou fazer o S100, que está mais interessante. Mas aqui foi a entrada boa. Só que depois eu acabei vendo o mercado até fazer um pullback. Um... Cadê? Ele entregou o movimento, foi lindo o trade. Fez um pullback e estava retomando o movimento de queda. Né? E eu cheguei meio atrasado. Né? Aqui, esse candle aqui era a entrada boa para fazer. Daria para fazer tranquilo. Eu cheguei meio atrasado, tal, quis pegar essa daqui, então entrei aqui, com o stop aqui, mas não gostei muito. Né? Então ele veio testar aqui as mínimas. Eu já coloquei o stop no 0 a 0 porque eu não estava gostando desse monte de sombra superior aqui. Ó. Se você colocar no 15 minutos, fica mais feio ainda. Né? Olha só. Olha quanta sombra. É ruim isso quando você está querendo vender. Né? Aí já tinha entrado atrasado, já tinha perdido a operação. Falei, não, né? Considerei aqui um trade meio forçado, resolvi encerrar no 0 a 0. Embora, né, já tivesse argumento aqui para já tinha dado um risco de lucro, né? Então encerrei o trade no 0 a 0. Certo? Esse foi o trade no ouro. Mas a entrada, repito, né, a entrada boa mesmo foi aqui, ó. Por quê? Fez todo esse movimento aqui. Dá até para traçar uma linha de tendência aqui, né? Dá para traçar esse canalzinho bem estreito aqui. Eu não fiz isso na hora, mas daria para ter feito, né? Um canal estreito aqui. Rompeu o pullback, venda, né? Ele não conseguiu superar esse topo, fez um topo mais baixo, rompeu a média aqui de 20. É trade. Né? É uma antecipação desse pivô de baixa. Tá? Ancorado nas médias, né? Depois de um rompimento do triângulo no diário. Então, assim, contexto tinha de monte. Tá? Muito bem. Também dei uma olhada em Solana, que também, esse trade eu não peguei, mas foi uma operação bem factível, né? O mercado foi lá testar, né? Média de 200 aqui, tá numa tendência de baixa, fez um pullback e deixou um candle vendedor aqui também. Parecido com o ouro, né? Mais ou menos parecido com o ouro. Tinha bastante resistência aqui, né? Retração de 61, média, VWAP, média de 200. Bobear tinha até um pivô aqui, não tinha pivô.
ponto de pivô. E poderia ter sido feita essa venda também. Eu não fiz, mas estou mostrando aqui que foi algo que aconteceu que poderia ter sido aproveitado, né? Eu não estava no computador nessa hora. Foi um ótimo movimento aí. Ainda não pagou 2 vezes o risco, né? Ó. Chegou lá quase, né? Triscando, dependendo de onde você colocou o stop, né? Se usou um stop mais curto, pagou. Se usou um stop mais longo, tá pagando aí 2 vezes o risco. Excelente operação. Tô gostando muito de operar Solana, por sinal. Um ativo bem legal. Muito bem, aí começa a entrar a bagunça. Né? Quando eu voltei de fato a olhar o mercado, o S100 começou a derreter. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, só um momento. Vai, tá aqui. Muito bem. Então o primeiro trade do dia foi esse movimento de pullback aqui, certo? Aí o que o mercado fez? Veio, fez mais um movimento de queda, pullback e mais um movimento de queda. E foi bater aonde? Aqui na média de 200 do 60 minutos. Aqui. Certo? Próximo da região aqui onde tinha sido o fundo da notícia de ontem, né, do anúncio lá do Fed. Média de 200. Então, era um ponto relevante, o mercado estava esticado. Achei justo repetir o trade que eu tinha feito lá no começo do dia, né? E fiz a mesma coisa. O mercado veio para baixo da média. Isso tudo com o candle aberto, tá? Não dá para ver aqui. Veio para baixo da média. Começou a repicar. E eu tracei os meus alvos. Agora a gente tem que ir lá para os 5 minutos. Que foi onde? Exatamente aqui. E eu fiz uma entrada excepcional. Lá pelos 60 minutos, né, quando o preço passou para cima da média, ele estava mais ou menos aqui. E eu fiz a entrada aqui com o stop aqui. Certo? Olha que risquinho maravilhoso. Né? Delícia. A condução é a mesma. Vamos fazer uma realização parcial ali na média de 8 e levar o resto para a média de 20. Aí o mercado foi, já estava com o stop no 0 a 0 aqui, a esse ponto. E aí ele fez isso aqui. Aí você fala, pô, Felipe, mas bateu na média de 8. É, parece que bateu, mas não bateu. Como não, Felipe? Olha aqui a média. Olha, passou para cima da média. Não é bem assim, meu caro. O mercado não funciona assim. Quando esta barra aqui estava aqui, o preço estava aqui, a média de 8 não estava aqui, né? Não estava nesse ponto. Por quê? Porque o cálculo da média é feito sobre o preço de fechamento. Então, a média fechou nesse ponto porque o preço fechou aqui. Entendeu? Quando o preço estava aqui em cima, essa média estava aqui, mais ou menos. Né? E eu estava pronto para bater parcial aqui, só esperando. Né? A ordem estava aqui, assim, coisa de milímetros. Não pegou. E começou a voltar. Eu falei, filha da mãe. Né? Agora, vamos deixar, né? E o trade... E ela não voltou. A barra fechou horrível assim, né? Dava até pra fazer uma venda aqui, né? Não por causa dos time frames superiores, né? Acima não estava adequado para venda, mas é um cenário de venda aqui. E o filho da mãe foi lá e me tirou no 0 a 0. E por algum motivo, que eu agora não sei explicar exatamente o porquê, isso mexeu comigo. Eu fiquei meio puto. Lazarão, né? Ia me dar a meta, só essa RP já ia me dar a meta do dia e me tirou no 0 a 0. Aí eu fiquei meio cabreiro. E falei, bom, tudo bem. Vamos, ele ainda tá caindo, vamos tentar pegar. E aí que comecei a errar um pouco, né, no ponto de vista disciplinar. Por quê? O que eu deveria ter feito? Deveria ter esperado o mercado ir para o próximo suporte. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são suportes no preço, tá? Por 15 minutos, tá vendo? Ó?
Tem a mínima da notícia, aqui, de ontem. Tem um outro fundo aqui mais baixo, né, de outro dia. Então, são pontos de suporte, zonas de suporte que eu estava vendo com o mercado esticado, né, com o mercado caindo pesado. Aí, onde que entrou meu erro? Eu queria pegar esse trade de volta, entendeu? Eu erro também, né? A gente tem que ser humilde e assumir os nossos erros aqui. E aqui eu tentei pegar o trade de qualquer jeito. Poxa, aqui, embora ele estivesse esticado ainda, né? Agora vamos analisar de cabeça fria. Embora ele estivesse esticado, ele acabou de iniciar o movimento, né? Ele fez um pullback e está reiniciando o movimento de queda. Não é hora de fazer contra-tendência aqui. Concorda comigo? Mas Felipe fez. Deu uma bugada no cérebro. E eu comecei a tentar pegar operações nessa região aqui. Nessa região. Entendeu? Entre um suporte e outro. E aí, meu amigo, é pedir pra se dar mal, né? O que que eu fiz? Quem aí consegue adivinhar? No gráfico de 1 minuto mesmo. Eu fui lá no gráfico de 1 minuto. Falei, eu vou pegar esse filho da mãe. E olha só, tô te mostrando os erros aqui, tá? Eu quero ver o teu influenciadorzinho aí que você segue mostrar isso aqui. Ele não vai mostrar. Tá? Ele vai mostrar a boletinha verdinha dele lá nos dias que ele ganha. Mas nos dias que ele perde, e hoje eu nem perdi porque fechei positivo, ele não vai te mostrar, tá? Mas aqui a gente mostra a realidade. O que é que o Felipe fez? Aqui tentei comprar, superação da máxima, stop na mínima, fui estopado. Lazarento. Vou esperar uma barra fechar agora, né? Eu queria pegar a barra aberta, agora vou esperar uma barra de 1 minuto fechar, vou ser um pouco mais cauteloso. E tudo isso sem me ligar de que eu não estava mais em suporte. Eu estava em transição de um suporte para outro, no movimento de impulso do mercado, certo? Muito bem. Fiz esse trade, fui estopado. Entrei aqui na superação da máxima. Show de bola. O stop estava na mínima. Ele andou aqui mais ou menos um risco. Me tirou no 0 a 0. Fela da mãe, né? Veio aqui, me tirou no 0 a 0, beliscou aqui e começou a subir de novo. Ah, danado, você não vai me tirar só e vai subir, não. Vou pegar você aqui de novo. Comprei aqui de novo com stop aqui. Olha só. O cérebro bugou total. Aí, fui estopado. Como se não bastasse, eu fiz mais uma cagada. Aqui eu comprei de novo. Com stop aqui. E fui estopar de novo. Aí eu falei, meu, não é possível. Né? Porque aqui eu já tava, não, agora tá batendo, agora tá chegando perto, agora vai. Não vou perder esse movimento de volta. Né? Então eu fiquei operando aqui, numa região ruim, né? Tentando pegar a volta porque eu fiquei bravo. Tá? Quando eu levei esse último stop, aí eu me dei conta, falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Né? Aí eu percebi que eu tava, falei, opa, peraí, vamos respirar, parei, respirei, vamos voltar aqui pro cenário, né, consciente. Aí eu esperei, pacientemente. O mercado desenvolveu o movimento completo. Deixa ele fazer, deixa ele bater no suporte, deixa ele bater aqui no suporte, né, que era o último suporte que eu tinha marcado ali. Né. Aí de fato ele foi lá, tocou no suporte, né, esticado pra caramba. Aqui eu tô no 1 minuto, né? Se você for no 15 minutos, você vai ver que ele tava super esticado aqui, né? Ó, nesse ponto. Nesse ponto, ele tava super esticado, né? Ó a distância que ele tá da 8, ó a distância que ele tá da 20, e ó a distância que ele tá da 200. Né? Então ele tá muito esticado. Aí foi um cenário que eu falei, agora sim eu tenho um argumento para entrar. Né? E esse seria o meu último trade. Depois das cagadas que eu fiz, bom, vou tentar mais esse, que esse tá filé. E se der errado, aí eu paro de operar, assumo aqui um dia de prejuízo e tá tudo certo. Muito bem. Fiz a entrada lá pelo 1 minuto de novo. Né? Então a entrada foi aqui. Né? Com stop. Eu não lembro exatamente onde eu coloquei o stop agora, tá? Acho que foi aqui embaixo da mínima, né? Tenho quase certeza. Aí o mercado desenvolveu. E rápido. E qual foi a conduta? Igual, mesma coisa.
nos 5 minutos, ficou mais ou menos assim, ó. Eu peguei o trade mais ou menos aqui, na metade dessa sombra, com stop na mínima. Quando o mercado chegou em 2 vezes, eu não esperei a média de 8, tá? Eu realizei aqui uma parcial em 2 vezes o risco e encerrei o trade na média de 20. Tá? Aí deu um baita de um trade aqui de 3, foi, deixa eu ver, 3 vezes o risco. 3 vezes o risco. Quase 3 vezes o risco, do 2,8. Aí o trade deu certo, né? Então você vê que foi um dia de trades contra a tendência, porque eu não estava não tava disponível, que não estava olhando o mercado para pegar esses trades a favor, né? Só cheguei depois que já tinha acontecido. E foram os trades que deram certo, né? Que eu fui consciente, digamos assim, né? Tirando aquele monte de baboseira que eu fiz, que eu te mostrei. A condução foi exatamente igual. Padrão. Então é isso. Qual que é a lição que fica aqui? São duas. Manter a sua consistência no que você faz, porque você não tem controle sobre o que o mercado vai fazer. Né? Você não sabe se ele vai tirar você aqui no 0 a 0, se ele vai dar se ele vai entregar esse movimento, né? Você não sabe se ele vai te entregar esse movimento ou esse movimento. Né? Então você tem que fazer sempre a mesma coisa. E o mais importante é treine a sua percepção interna. Quando você fizer alguma cagada, tente identificar isso o mais rápido possível e pare imediatamente. Vai fazer outra coisa. Eu geralmente sou muito bom em fazer isso. Geralmente eu sou muito bom em identificar um erro operacional, ou quando eu tô ansioso, falo, opa, peraí, acho que eu tô um pouquinho ansioso aqui, deixa eu dar uma segurada. Geralmente eu sou bom para fazer isso. Hoje eu não fui. E olha só, o mercado me puniu severamente. Né? Depois eu consegui me recompor, fiz o trade, tá? Lindo, saí, fechamos o dia positivo e deu tudo certo. Mas, se eu não tivesse tido essa percepção, e foi o quê, pessoal? Vamos pegar ali a região. Foi aqui, né? Foi mais ou menos nesse período aqui. Passou o que aqui? 10 minutos? 15 minutos? Se eu não tivesse me ligado aqui, o que poderia ter acontecido? Se eu tivesse continuado tentando pegar essas operações aqui, tentando comprar, eu ia stopar no dia, eu ia bater meu stop loss ali do dia e ia fechar o dia azedo pra caramba. Tá? Então acho que é uma boa lição, né? Traders experientes também erram, né? Eu opero desde 2010 e isso acontece até hoje. A diferença é, né, do cara que quebra pro cara que consegue consertar a situação é exatamente a percepção. É ter a capacidade de identificar as emoções que estão acontecendo ali no momento, no calor do momento. Então, fica aí a lição de hoje, tá? Eu acho que mais importante do que ver as operações é ver a reação, né? Como foi a reação hoje nesse operacional. Beleza, galera? Desculpe aí o vídeo longo, mas acho que vale a pena, tá? Acho que vale a pena a gente, às vezes, parar de falar só de técnica e refletir um pouco sobre comportamento, tá? Porque no final das contas, técnica, qualquer uma serve. Conheço dezenas, se não centenas de estratégias aí que funcionam no mercado. Vai de você se adaptar àquela que atende melhor o seu perfil. Mas comportamento, cara, é uma coisa muito difícil de desenvolver. E a identificação de emoções na hora que ela acontece, saber falar, opa, tô fazendo cagada por causa disso, tô ansioso. Saber identificar isso e saber agir corretamente no momento é o que vai, cara, eu te garanto, é o que vai diferenciar um cara que ganha dinheiro de forma consistente pro cara que só leva fumo. Tá? Porque aí acontece aqueles dias de fúria, né? O cara ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, aí tem aquele dia de fúria, devolve tudo e muito mais. Então, essa capacidade, essa habilidade de identificar as emoções é muito importante. Inclusive, é um dos módulos, né? Eu tenho um módulo no meu curso que fala exclusivamente sobre isso, um módulo inteiro dedicado à disciplina e comportamento no mercado. Beleza? Muito bem. Amanhã estaremos de volta para o começo do mês e espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Até amanhã. Até a próxima.